Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. O câncer será a doença que mais afetará a população mundial em 2040. O número de casos novos chegará a 28 milhões e 400 mil. No Brasil, são esperados mais de 700 mil novos diagnósticos a cada ano, isso entre 2023 e 2025. O câncer de pele do tipo não melanoma continua liderando o ranking. Depois dele, entre as mulheres, o mais comum é o de mama. Já entre os homens, o de próstata é o mais incidente. Mas com o aumento de casos, vem também os avanços nos tratamentos. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o oncologista Dr. Cristiano Rezende. Doutor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Band Entrevista, viu? Obrigado, Renata. É sempre uma honra estar aqui com você. Maravilha. Então, assim, a gente tem aí essa novidade, né? Que, na verdade, são duas novidades, né? Uma novidade que não é tão positiva, que é esse número alarmante com relação aos novos casos de doença. E, por outro lado, a gente vê que a medicina vem avançando, a ciência também avançando. Vamos por partes. Por que essa previsão de um número tão alto de doenças, de câncer? São vários fatores associados, assim. A gente tem dois pontos que pesam muito nesse aumento da incidência de câncer. Um está relacionado a hábitos de vida. A população tem ficado cada vez mais sedentária, os fatores de riscos que aumentam o desenvolvimento de câncer ao longo da vida está cada vez mais presente na nossa população. Então, a falta de cuidado de prevenção tem aumentado essa incidência. O segundo ponto é que a população também está envelhecendo e o câncer é uma doença que normalmente tende a surgir nos pacientes mais idosos, com processo de envelhecimento. Junta com isso, com a qualidade dos exames, com acesso à saúde, que também tem melhorado, a gente tem feito um pouco mais de diagnóstico do que a gente fazia algum tempo atrás. Então, a gente tem os dois lados da balança também nesse cenário, tanto a questão de qualidade de vida pior, mas também de um melhor acesso à saúde, aos exames de saúde e exames de prevenção, exames de detecção, que tem feito com que esses tumores sejam diagnosticados em pessoas que antigamente talvez não teriam tido esse diagnóstico. Perfeito. Então, a gente tem aí pessoas que antigamente tinham câncer, morriam de câncer e a gente nem sabia que era essa doença, né? Exato. E é também a questão de outras doenças. As pessoas, se a gente for olhar a estatística de 40, 50 anos atrás, a expectativa de vida era menor, então as pessoas morriam mais cedo, principalmente de causa cardiovascular. Então a gente não daria muitas vezes tempo daquele câncer se desenvolver. Sim. Como a medicina evoluiu, a gente tem tido cada vez mais tratamento para doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. Essas pessoas têm vivido mais, então tem tido mais tempo para o desenvolvimento de outras doenças crônicas, como é o caso do câncer. Perfeito. É possível prevenir, evitar o câncer? Sem sombra de dúvida, e eu acho que essa é a principal mensagem que as sociedades médicas vêm trabalhando. O câncer, durante muito tempo, ele foi sempre associado a um estigma negativo, de que é uma doença que não tem cura, mas isso não é verdade. O câncer, ele é passível de cura, principalmente quando diagnosticado precocemente. E, além disso, ele é passível de prevenção com mudanças de hábitos de vida que diminuem o risco de desenvolvimento da doença. A gente sabe que existem uma série de fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer, então quando a gente lança a mão de estratégias que evitam esses fatores, a gente tem uma diminuição de desenvolvimento do câncer. Um exemplo claro é, por exemplo, evitar excessos como bebida alcoólica, tabagismo. O cigarro é, sem sombra de dúvida, o principal fator de risco de desenvolvimento de câncer no mundo moderno. Qualquer tipo de câncer? Ele desenvolve vários tipos de cânceres. Então, assim, cabeça e pescoço, que seria boca, laringe, esôfago, tumores do trato gastrointestinal, com pâncreas, estômago, fígado, câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de rim. Então, a gente tem uma série de doenças que elas podem ser desenvolvidas pelo tabagismo. Geralmente, um fator de risco, ele não é fator para um único tumor, ele aumenta o risco para vários tumores. Então, por exemplo, vida sexual desprotegida. Então, o uso de preservativo, ele ajuda a proteger desenvolvimento de doenças como HIV, como HPV, que também são doenças, vírus que potencialmente podem desenvolver câncer, a hepatite B. Então, estratégias como a vacinação. Hoje a gente tem a vacina disponível no sistema público, no sistema privado para hepatite B e para HPV, que sabidamente são vírus carcinogênicos, que aumentam o risco ao longo da vida de desenvolvimento de câncer de fígado e de câncer de colo de útero. Então, a estratégia da vacinação é também uma forma de prevenção.
Realização de atividade física é fundamental. A gente tem uma série de doenças crônicas, inclusive o câncer, que está relacionado com obesidade. Então, aquela pessoa que é sedentária, que tem uma alimentação desregular, ela tem um risco maior ao longo da vida de desenvolvimento de algumas doenças. Exposição solar aumenta o risco de câncer de pele. Então, usar estratégias de fotoproteção, como protetor solar, evitar aquela exposição no horário de sol, de pico, né, entre 10 da manhã e 4 da tarde, também são maneiras que a gente tem como prevenir. Fora isso, a gente tem os exames de prevenção. Então, a gente tem que estar atento aos exames que servem para detectar esse câncer ou numa fase muito inicial, ou às vezes até numa fase pré-câncer, em que a gente impede o desenvolvimento do câncer. Então, a gente tem como exemplo o exame de PSA, a avaliação do urologista para os homens por conta do câncer de próstata, a mamografia, o exame preventivo, o Papa Nicolau, para câncer de mama e de útero para as mulheres, a colonoscopia, ele é um exame que serve tanto para o diagnóstico de câncer de intestino, mas ele também ajuda a prevenir o câncer de intestino, porque muitas vezes ele tira o pólipo que lá na frente viraria o tumor. Então, ele consegue não só diagnosticar o câncer numa fase muito inicial, mas como também prevenir o câncer. Então, eu acho que a palavra-chave é tentar levar uma vida mais saudável possível, alimentação natural, evitar alimentos muito processados, industrializados, que também estão relacionando ao desenvolvimento de câncer, prática de atividade física, ter um controle adequado do peso, evitar vícios, né, que possam aumentar o desenvolvimento de câncer e manter um controle médico regular com os exames em dias. Isso, a gente tem uma boa chance de não ter um problema, de não ter uma doença dessa lá na frente. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco com várias outras perguntas para o doutor sobre esse tema que é tão importante para todos nós. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre como prevenir o câncer. E o nosso entrevistado é o oncologista Dr. Cristiano Rezende. Doutor, o senhor deu uma aula aí pra gente, né, sobre essa questão de prevenção mesmo, com relação à doença. Falou sobre os fatores de risco e tal. Eu tenho uma pergunta com relação ao tabagismo, que vai um pouco na linha do álcool, né? Por exemplo, com relação ao tabagismo, existem aquelas pessoas que dizem que fumam eventualmente, né? Ah, mas eu fumo quando eu tô bebendo, eu fumo aos finais de semana. Existe algum limite que você pode dizer, não, esse limite não vai te fazer mal com relação ao cigarro? Não, a gente não tem um tabagismo seguro. Qualquer exposição ao tabaco, ao cigarro, ele aumenta o risco de desenvolvimento de câncer. E isso é importante a gente falar, que isso se aplica inclusive aos cigarros eletrônicos. Muito importante, porque essa geração nova está fumando demais cigarro. E acredita que não é o cigarro tradicional e que isso não vai desenvolver a Exato. doença. A gente tem já trabalhos mostrando que isso aumenta a incidência de câncer, inclusive numa idade mais jovem do que a gente estaria vendo com cigarro tradicional. Então, acho que é importante ter essa mensagem para o público de casa. Não existe tabagismo seguro, não existe uma dose que é aceitável. Não, só no final de semana, só numa festa. Isso você está trazendo uma agressão para as suas células do seu corpo e isso está aumentando o risco de desenvolvimento do câncer. Mas a boa notícia é que interromper o tabagismo ao longo do tempo, e esse tempo for passando e essa pessoa não volta a fumar, esse risco ele vai diminuindo ao longo do tempo. Bacana. Então, o tempo de exposição e a quantidade de cigarro está diretamente relacionado a essa exposição. Então, quanto mais tempo fumar ou a maior a quantidade, o risco é maior. Mas não significa que uma quantidade mínima, essa pessoa está protegida ou ela não vai ter um risco aumentado. Ela tem um risco, sim, aumentar o desenvolvimento de câncer. Isso é muito importante a gente falar, porque a gente sabe da luta de várias pessoas, né, doutor, para parar de fumar. A gente sabe, eu nunca fumei, mas eu acompanho, assim, algumas pessoas e realmente é muito difícil, né? Mas a gente sabe o poder que a gente tem também, cada um de nós tem, né? O tabagismo é uma doença, a gente tem que entender como uma doença. É
é uma adicção, é um vício como qualquer outro e tem que ser tratado de forma muito séria. Então, existem estratégias de tratamento que hoje a gente tem a equipe multidisciplinar, o pneumologista, o psicólogo, que ajuda a trabalhar isso, tanto a dependência química dos produtos químicos que estão no cigarro, como a nicotina que causa a dependência, mas também da dependência psicológica. Porque muitas vezes a pessoa ela segue no vício porque ela não consegue ficar sem aquela muleta que o cigarro se toma. Que deve ter um prazer, né? Sim, com certeza. Ali, né? Isso se aplica ao tabagismo, isso se aplica Ao ao álcool, isso se aplica a uma série de vícios que acabam trazendo malefício ao longo do tempo para as pessoas que fazem uso. Perfeito. Ultimamente a gente tem falado muito da vacinação contra a Covid, né? Não poderia deixar de ser, da importância de vacinar. E aí, paralelo a isso, a gente falou muito sobre a importância de vacinar as crianças, né? Até porque muitos pais estão deixando de vacinar as crianças a ponto de algumas doenças que foram erradicadas do Brasil ter a possibilidade de voltar por conta dessa irresponsabilidade e desse negacionismo. Agora eu queria falar um pouco sobre... E aí a gente esquece um pouco da vacinação para os adultos, né? Que você chegou a falar um pouco aí sobre, por exemplo, tem vacinação para hepatite B, HPV, Exato. né? E HPV, se eu não me engano, a partir de 13 ou 14 anos, né? O Ministério da Saúde reduziu essa indicação para a partir de 9 anos de idade. 9 anos. O mais importante é que as crianças sejam vacinadas e o foco da campanha é principalmente em cima de crianças, porque elas ainda não tiveram contato com o vírus. A gente puxou essa idade para mais jovem porque a gente já tem tido adolescentes com iniciação de vida sexual muito precoce. Então, você puxar a vacina para essa idade de 9 anos é seguro, a gente não está colocando essa criança em risco e a gente está aumentando muito a proteção. Então, lá na frente, a gente vai ver uma redução considerável de câncer de colo de útero e não só de colo de útero, câncer anal, câncer de cabeça e pescoço, que também estão relacionados com o vírus. Então, a estratégia da gente vacinar essa criança hoje, a gente está protegendo essa mulher adulta e esse homem adulto, porque também o homem tem que ser vacinado. Então, a vacinação, ela se aplica tanto à menina quanto ao menino. A gente tem que tirar essa cultura estigma de que a vacina vai estimular que a criança tenha uma vida sexual precoce, de forma alguma. Então. A gente está falando de proteção. O câncer de colo de útero, em algumas regiões do Brasil, ele ultrapassa, inclusive, a incidência de câncer de mama nas mulheres, exatamente mostra claramente uma falha na prevenção, porque são estratégias como a vacinação, o uso de preservativos, o acesso ao exame, né, do Papa Nicolau, que podem diminuir a incidência desse câncer lá na frente. Então, é muito importante o olhar e a fala de um especialista, né? Porque a gente tem muita ignorância ainda no nosso país e eu ignoro muitas coisas. Claro, todos nós ignoramos, e ignorância no sentido não pejorativo, ignorância no sentido de ignorar mesmo. E quando você ignora, você cria monstros, né, que não são reais. Então, realmente, isso que você falou, existem alguns pais e mães que não estão querendo ou não estavam querendo deixar os filhos de 9 anos se vacinarem, achando que isso ia incentivar a criança a entrar na vida sexual. E não tem nada a ver. Isso aí é um fator de proteção para as pessoas, né? Informação é poder. Acho que a gente tem que levar uma informação de qualidade, uma informação preparada para aquela faixa etária, para ela entender que aquilo é uma proteção e não um estímulo para uma vida sexual precoce. A questão sexual está muito mais relacionada aos valores, à educação, ao acesso, ao meio que a criança vive, do que necessariamente a vacina. Então, a gente tem que desmistificar isso. Verdade. Então, com relação à vacinação dos adultos, que tipo de vacinas são importantes, até mesmo para poder evitar algum tipo de câncer? Dentro dos cânceres hoje que são preveníveis por vacina, os dois principais são exatamente a hepatite B e o HPV. O HPV, a recomendação hoje é começar na idade mais jovem, exatamente para diminuir o risco da pessoa já ter tido contato com o papilomavírus, que é o HPV, a vacina se torna mais eficaz, mas não que isso não seja recomendado já nas mulheres na vida adulta. E a vacina da hepatite B, isso é importante ser checado. O calendário vacinal brasileiro, ele é atualizado de tempos em tempos. Então, se você pega uma população que já tem mais dos seus 50, 60 anos, muitas vezes essa vacina para hepatite B, ela não era obrigatória, como hoje é. Então, é importante a gente mexer nas gavetas, recuperar nosso cartão vacinal, para poder identificar se foi feita a vacina ou não, e para a hepatite B, e se não souber, existem alguns exames de sangue que ajudam a detectar se você tem os anticorpos. E se você não tiver o anticorpos, provavelmente você não foi
foi vacinado e a gente indica, então, a vacinação dessas pessoas. Lembrando que o HPV, a vacinação é possível você se vacinar na rede pública, Sim, né? é possível, Hepatite né? B também? A hepatite B também. As duas vacinas são hoje de acesso no sistema público de saúde. Tá. Com relação à questão dos exercícios físicos, né? Tem muita gente que acha que só quem está acima do peso que deve fazer exercícios físicos, e não, né? Óbvio que não, é essa técnica que a gente está batendo aqui, né? Todo mundo deve fazer exercício. Todo mundo deve fazer. A atividade física, ela tem um ganho secundário que é a perda de peso. Isso acaba que traz um benefício estético para a pessoa. Mas a atividade física, ela tem uma série de benefícios. Perder peso é um deles, porque eu diminuindo gordura corporal, eu estou trazendo uma proteção contra o câncer. Uma série de tumores vão estar relacionados com esse processo inflamatório que a gordura causa. Por exemplo, o câncer de mama, a gente sabe que parte do hormônio feminino ele é produzido nessa gordura periférica, então o perder gordura corporal vai ter um efeito protetor para essas mulheres, mas também uma série de outros benefícios com a atividade física. A gente melhora o condicionamento cardiovascular, então isso além de diminuir o risco de câncer, diminui o risco de infarto, risco de acidente vascular cerebral, que é o popularmente conhecido como derrame, diminui o risco de hipertensão e diabetes, então tem um benefício global. E ele tem que ser algo contínuo, ele tem que ser persistente. A Recomendação Mundial de Saúde recomenda pelo menos uma média de 20 a 30 minutos de atividade aeróbica diária, para que a gente consiga realmente ter esses benefícios da atividade física. Eu brinco muito no consultório, lá na Oncoclínicas, quando os pacientes passam com a gente, eu falo da atividade física. Ah, doutor, mas é muito difícil, o dia é muito corrido. Falo, todo mundo passa pelo menos 30 minutos numa rede social. Então, com ou certeza. muito mais. É verdade. Então, é o que você falou, pelo menos 30, pelo todo menos mundo 30. passa. Então, se esses 30 minutos que você ficou numa rede social, você Tem tivesse razão. numa esteira, numa bicicleta, numa caminhada, é um exercício que ele é justo, porque qualquer pessoa pode fazer. Você vai para uma praça, você consegue fazer essa atividade, você vai ter benefícios desse hábito saudável que é a atividade física. É isso mesmo. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre como prevenir o câncer. E o nosso entrevistado é o oncologista Dr. Cristiano Rezende. Doutor, nós falávamos aqui, né, o senhor falando também sobre as formas de prevenção do câncer. No entanto, a gente tem um número alarmante de pessoas que devem, né, adquirir essa doença. E para essas pessoas, obviamente que receber essa notícia é realmente uma coisa muito difícil. Né, o senhor, no seu consultório, você recebe, enfim, esses pacientes, né, que têm o diagnóstico de câncer. A gente sempre fala aqui que, antigamente, o diagnóstico de câncer era praticamente uma sentença de morte. E hoje isso mudou absurdamente, né? Bastante, assim. Primeiro, porque a gente tem melhorado o acesso aos exames, então aumentamos a detecção em cenários mais precoces, onde a chance de cura é muito maior. Segundo, a evolução do tratamento. A tecnologia que hoje é incorporada nesses tratamentos se tornam cada vez mais presentes e isso aumenta a eficácia do tratamento e, ao mesmo tempo, diminui a toxicidade. Então, melhora a adesão ao tratamento, melhora os resultados. Então, a incorporação dessas estratégias em todo o cenário de tratamento, seja na doença inicial, seja no cenário da doença já avançada, metastática, a gente está conseguindo traduzir isso em uma maior chance ou de cura ou de resposta ao tratamento. Já é possível mensurar, mas isso é muito difícil, né? Assim, o percentual de pessoas que morriam e que hoje... Até porque a gente está falando de vários tipos de câncer. São vários tipos de tumores. O que a gente consegue ver ao longo do tempo, que principalmente dados americanos, que apesar da incidência ter aumentado, a mortalidade não está acompanhando na mesma proporção. Sim. Exatamente pela detecção precoce, onde as chances de cura são maiores, e mesmo aqueles pacientes que são incuráveis e que a chance de morrer do câncer é muito grande e que morreria num intervalo curto de tempo, essas pessoas estão cronificando, elas estão vivendo muito mais tempo. Então, no consultório, a gente tem pacientes, às vezes, que chegam com uma doença avançada, que, pelos dados da literatura, era uma expectativa de 2, 3 anos de sobrevida, e essas pessoas estão vivas 5, 6, 7 anos. Isso está diretamente relacionado com essas novas tecnologias de tratamento. Antigamente, o tratamento era basicamente cirurgia, radioterapia e quimioterapia.
Hoje a gente tem anticorpo droga conjugado, a gente tem imunoterapia, a gente tem terapias-alvos, a gente tem avaliações genômicas tanto da pessoa quanto do tumor, onde você consegue entender o que levou ao desenvolvimento daquele tumor, encontrar alvos onde eu consiga entrar com um remédio que seja específico para aquele alvo, evitando com que a célula continue proliferando, e muitas das vezes a associação dessas estratégias. Então, isso tem trazido resultados muito animadores, e o que a gente quer que aconteça é que sim, as pacientes se curem cada vez mais e que aquelas que já apresentam uma doença avançada, que elas consigam cronificar essa doença, que se torne uma doença como um diabetes, um câncer, uma hipertensão, que não tem cura, mas que ela consegue controlar por anos a fio. Esse é o grande desafio, mas que eu tenho certeza que a oncologia e a medicina, ela caminha para isso. Agora, o que me dói às vezes no Brasil é essa barreira social que a gente ainda tem, né? Que as pessoas que têm acesso, ou que têm dinheiro para comprar, enfim, os medicamentos, ou que têm acesso ao plano de saúde, tem um tratamento, e as pessoas do SUS, apesar de que a gente sabe que o Sistema Único de Saúde é algo extremamente benéfico, né, que outros países não têm, mas que não têm acesso aos mesmos medicamentos, né? O acesso hoje é o grande desafio. Isso não é uma realidade apenas do Brasil, isso é uma realidade mundial. O Brasil melhorou muito ao longo do tempo com a incorporação dessas novas tecnologias. Às vezes essas drogas novas eram lançadas, principalmente nos Estados Unidos e Europa, e demoravam anos para ser incorporado no Brasil. Hoje a gente tem uma série de medicamentos que o Brasil é o segundo ou terceiro país no mundo a incorporar. Mas a incorporação, infelizmente, não significa acesso a todos, principalmente quando a gente fala de sistema público. Porque normalmente drogas novas, estratégias novas, elas vêm a custo muito alto. E isso torna-se muito difícil o acesso já no sistema privado, quanto mais no sistema público. Então, o sistema público ele é fundamental. Quantas vidas se beneficiam do acesso ao sistema de saúde, mas infelizmente ainda existe um hiato muito grande do que a gente consegue fornecer no sistema privado e que o sistema público ainda não consegue ter acesso. Então, na verdade, a gente acaba tendo duas realidades diferentes dentro do mesmo país. Mas o importante, né, doutor, eu acho que esse é o ponto que deve ficar aqui nessa nossa entrevista. Acho que 2 pontos, né? Primeiro que é uma doença evitável, né? E aí é uma coisa que é individual, depende Exato. do nosso livre-arbítrio, né? De fazer as coisas, fazer exercício físico, ter uma alimentação mais saudável, ter os nossos exames em dia, né? E se por um acaso a doença bater a nossa porta, que nenhum de nós está imune a isso, não perder as esperanças, né? Porque a medicina avançou muito, a ciência avançou muito também com relação a isso. Perfeito. Eu acho que a gente não pode deixar que o medo paralise. Acho que prevenir é fundamental, prevenir não está vinculado a poder econômico, você consegue, é o que a gente estava conversando aqui no intervalo, fazer uma caminhada. É democrático, né? Democrático, Qualquer pessoa pode exato, fazer, né? Mas a doença chegando, eu acho que o mais importante é não deixar que o medo te paralise. Isso. Então, tem alguma coisa diferente, está sentindo algo que está fora do habitual, percebeu um nódulo na mama, por exemplo, não esconde, não deixa de ir no médico. Vai atrás, procura. A gente tem todos esses profissionais, inclusive no sistema público. Existe o mastologista no sistema público, existe o oncologista no sistema público. Então, por mais que às vezes o acesso não seja tão rápido quanto no sistema privado, ele não deixa de acontecer. Então, procurar ajuda, fazer o diagnóstico é o que vai muitas vezes fazer a diferença entre tornar aquela paciente uma paciente curável ou não. Porque eu detectando precocemente e tratando precocemente, eu consigo aumentar a chance de cura e muitas vezes com menos tratamento. Porque quanto mais inicial é a doença, menor é a necessidade que eu vou ter de quimioterapia, menor é a necessidade que eu vou ter de outros remédios. Então, isso eu economizo em questão financeira para o custo para o Sistema Único de Saúde, ou seja, para o sistema privado, mas principalmente eu estou dando para aquela paciente, para aquele paciente uma chance de cura maior. E aí, tomara que a gente desperte, sobretudo nos homens que costumam não cuidar da saúde, né? É verdade. Essa consciência de que é importante procurar pelo menos uma vez ao ano, assim, eu acho que o recomendado, fala aí para os homens, dê um recado aí aos homens. É isso, assim, eu trato quase que exclusivamente câncer de mama no consultório, então as mulheres vêm e eu vejo as mulheres levando os maridos aos médicos, e porque eles têm uma dificuldade de não querem, tem muito preconceito, principalmente quando a gente fala de câncer de próstata, porque tem toda a questão do exame do toque, mas a gente tem que entender que isso é importante, isso é prevenção. Ninguém, por mais que a gente fique com receio do exame, tem toda
aquela brincadeira. Que dura segundos, na verdade. Exatamente, mas o benefício daquilo, ninguém quer morrer de câncer, ninguém quer ter uma doença grave. Então, aquilo é a diferença, muitas vezes, entre salvar ou não uma vida. Então, a gente não tem que ter preconceito, não tem que ter medo. A gente tem que ter um médico para chamar de nosso. A mulher, ela tem isso na jornada, na cultura dela. Ela sai do pediatra e vai para o ginecologista, que vai acompanhá-la para o resto da vida. O homem, ele sai do pediatra e só vai procurar o urologista depois com 40, 50 anos de idade. Então, nesse meio tempo, ele tem que ter um médico, ele tem que ter um generalista que acompanhe, ele tem que procurar os especialistas quando for necessário e, principalmente, entender que ele tem que cuidar da saúde dele, tanto na parte de prevenção, mas quanto na parte de monitorização. Então, todas essas orientações que eu passei é independente de sexo, mas trazer para o homem a responsabilidade para ele poder cuidar de si e cuidar da companheira, cuidar da esposa, cuidar dos filhos, porque hábitos de vida são exemplos que a gente tem, a gente vai perpetuar. Se seus filhos veem você tendo um hábito de vida saudável, eles vão tender a ter hábitos de vida saudável. Então, é uma mudança de cultura que a gente tem que trazer para a população e isso tem que... A mulher puxa muitas responsabilidades para ela, mas a gente tem que trazer o homem também junto para poder fazer essa campanha, essa força aí para que a saúde seja um acesso e um direito a todos. É verdade. E assim, da mesma forma, né, que a gente está falando aqui, vou só complementar assim, muitas vezes, e você chegou a falar isso, as pessoas não procuram também por medo de descobrir uma doença. Né? E aí, o que o doutor está reforçando aqui é que quanto mais cedo você descobrir, 1000 vezes melhor, até mesmo para você se curar dessa doença. Né? Claro, médico não dá doença para ninguém, então a gente não vai dar câncer para a pessoa. Então, muitas vezes eu entendo, né, o medo, aquilo que eu falei, o medo paralisa, então, e aí a ignorância protege, se eu não sei que eu não tenho, eu não vou sofrer por isso. Mas se existe a doença, ela vai piorar. O câncer, ele não sabe fazer outra coisa a não ser crescer e espalhar. Então, detectar precocemente é onde eu vou achar a doença numa fase mais inicial, onde ela vai estar restrita àquele órgão, onde muitas vezes, às vezes só com a cirurgia, por exemplo, a gente consegue curar esse paciente. Então, a gente fica até repetitivo, mas a palavra-chave é diagnóstico precoce e prevenção. É isso que vai fazer com que em 2040 a gente não chegue em tantos casos como a gente tem visto pelas expectativas. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, aqui, Renata. É sempre uma honra estar aqui. É sempre um prazer recebê-lo. Obrigado. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana até sábado que vem. Beijo, tchau, tchau.